Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Vou estar aqui fazendo mais uma análise de toque da revista Mangaka do BR. Dessa vez a edição de número 7. Nós vamos aí analisar tudo que aconteceu nessa edição, todos os pontos aí principais que a gente pode analisar e como é que ficou distribuído os mangás em popularidade nessa edição. Enfim, espero que você já tenha deixado seu like, se inscrevido no canal também, porque esses pequenos detalhes fazem bastante diferença para que o canal possa estar crescendo. Assista o vídeo até o final e sem enrolação, vamos lá. Nessa edição, a capa da revista foi o Neocosmo, e um detalhe bem interessante que foi falado esse mês, pelo menos eu acho que foi esse mês, né? Que é que Neocosmo ele vai se encerrar já, aparentemente. Ele vai ter só 10 capítulos, não tô lembrando exatamente se é esse, mas provavelmente deve ser mais ou menos por aí. Então o Neocosmo ele vai logo dizer adeus para a revista. Enfim, nessa edição tivemos os 8 mangás ranqueados, né? São os 8 mangás da revista. Neocosmo, apesar de ser da capa, ele também foi ranqueado, assim como os outros mangás nas outras edições também. A última posição foi o Pitaco X Pitaco. Ele recebeu no total 9 pontos, referente aí os votos aí. Então, o Pitaco ele acabou ficando na última posição. Acho que é a segunda vez que ele já ficou na última posição. Não lembro se foi realmente só duas vezes mesmo, mas dessa vez foi pelo menos esse caso. Enfim, o que eu tô achando de Pitaco é que alguns mundos são bem interessantes, alguns outros nem tanto. Nesse capítulo em específico teve duas dualidades. É um mundo onde eu tô gostando bastante de acompanhar, é um dos meus favoritos, que é o dos zumbis, né? O Apocalipse Zumbi, e tem um outro que é de Jojo, né? Praticamente, né, uma referência de Jojo. Como eu já cheguei até a falar em algum vídeo, por eu não ter assistido, nunca ter assistido Jojo, nunca assisti nada, exatamente nada de Jojo, provavelmente por isso que eu não me interessei tanto. Eu acho que o que eu mais venho gostado até então de todos é esse universo aí do Apocalipse Zumbi. E esse capítulo específico me deixou ainda com mais vontade de ver mais sobre os acontecimentos. Mas enfim, confesso que realmente esse ponto da história é o que mais me chama a atenção. Enfim, a obra de todo caso, em alguns pontos é interessante de ver, e vamos ver como é que vai ser a partir das próximas edições. A sétima posição foi o Corion, que ele recebeu no total 10 pontos. Na edição anterior ele recebeu a última posição, e aqui ele subiu um pouquinho. Vamos ver se agora ele vai ficar de degrau em degrau, ou se pelo menos ele vai se manter numa zona aí. A estreia dele foi uma estreia, assim como eu falei na edição anterior, não foi a melhor estreia da revista, mas ele foi uma estreia até interessante. Agora a gente vai ver o desenrolar dessa história. Alguns pontos interessantes já foram apresentados a partir desse capítulo 2. A gente vai ver um pouco mais do desenvolvimento dessa história. E eu acho que quando a obra realmente empacar de vez, aí a gente vai conseguir então ver com mais clareza o desenvolvimento, né, e tudo mais. Isso foi a mesma coisa que eu falava, por exemplo, com Desaparecidos. Eu acho que é Desaparecidos, que eu achei Desaparecidos no início um pouco mais preso, né? Um pouco, não sei explicar direito. Acho que na época eu sabia explicar melhor. Mas a partir que os capítulos foram seguindo, ficou mais tranquilo na leitura, né? O desenvolvimento, tudo mais. Enfim, acho que Corion ele tá nessa mesma pegada e espero realmente que as coisas melhorem daqui para frente. A sexta posição, já estamos falando de Desaparecidos. Ele tá aqui, ele ficou na sexta posição com 11 pontos no seu total. Que eu praticamente falei o que eu acho de Desaparecidos. O início um pouquinho mais, não tão interessante, mas ele foi desenvolvendo bem legal. Aqui a história, por enquanto, ela vem seguindo uma história bem interessante, bem legal mesmo. E vamos ver até onde essa história pode chegar, porque por enquanto as coisas desenrolando de uma forma bem legal. Esse capítulo específico foi um capítulo bem divertido de se ver. Agora com esses novos personagens que vem surgindo, né? Vamos ver como é que a história vai ser seguida aí pra frente, né? Porque o rumo da história, né, tá pelo menos ficando interessante. A quinta posição temos o Neocosmo. Ele foi a capa da revista, né? Esse aqui ele recebeu a quinta posição com 17 pontos no seu total. Enfim, Neocosmo, acho que eu já falei muito sobre ele, né? Já no início do vídeo. Já é um ponto interessante, acho que é um dos pontos mais importantes atualmente da história. É isso, que a obra tá perto de alcançar o seu clímax final. Então, logo a gente vai ver a história se fechando. Agora, uma curiosidade, não curiosidade, mas uma dúvida, para a verdade, essa é a palavra certa. Uma dúvida que vem é, com o mangá se encerrando, na edição seguinte, a gente vai ver um outro mangá estreando, ou vai depender, por exemplo, de uma nova seletiva, como foi, né? Que a Mangaka do era o seletivo. Vamos ver se vai ser dessa forma, se vai ser pela seletiva, ou um mangá novo que vai já estrear assim que se encerrar. Não sei como é que vai ser, mas o Cosmo tá bem interessante, tá bem legal mesmo. A história já tá bem encaminhada já, então Neocosmo
realmente uma história bem interessante. A quarta posição temos o Noah, que recebeu no seu total 17 pontos aí. Pra quem não notou, é a mesma quantidade de pontos que no Cosmo. Mas por questão de desempate aí, o Noah acabou ficando na frente. Mas saiba que essa semana em específico foi bem acirrado mesmo, esses dois mangás aí. Noah, eu acho que ele tá começando a pegar um ritmo bem interessante. Esse capítulo específico, né, foi bem interessante. As coisas estão se desenrolando de uma forma bem legal. Vamos ver como que a obra vai ser seguida aqui pra frente, porque parece que agora a gente vai ver aqui um arco interessante. E aí, vamos ver como é que vai se seguir a história, né? Por enquanto, vamos sair na introdução da história. Ele tá ainda entendendo como que tá funcionando. Algumas coisas estão sendo elaboradas, então por enquanto realmente está no início aí. Então vamos ver para onde essa história vai se seguir. A terceira posição temos agora o Ibutsu com 21 pontos no seu total. Só não ficou na posição mais acima porque, como sempre, esses dois outros mangás eles estão aí sempre nas posições de cima. Mas falando sobre Ibutsu, também um outro mangá que ele melhorou muito, né, desde o seu início. E vamos só continuar acompanhando mais a história. Eu, pelo menos, vou continuar acompanhando, porque, como eu falei, a obra vem evoluindo. E espero realmente que a obra continue melhorar bastante. Acho que em questão de artes é uma das que eu mais gosto. Espero realmente que essa obra só se popularize ainda mais. Enfim, a segunda posição foi o Blood Ring, que recebeu no total 50 pontos. Só um adendo aqui foi que por pouco esse mangá não ficou na primeira posição. Foi realmente, essa edição específica foi realmente muito acirrada, as posições aí. Enfim, Blood Ring ele ficou na segunda posição. E as coisas na história estão começando a se esquentar bem interessante. Depois de algumas coisas que realmente foram quentes, né? Literalmente. Aqui a gente agora tem mais um desenvolvimento, né? E alguns personagens interessantes foram postos às obras. E estou realmente curioso para saber como é que vai ser o desfecho. Principalmente o desfecho de um certo personagem que eu estou em dúvida se o pior pode acontecer. Mas só vendo, né, os próximos capítulos para a gente entender. De qualquer forma, Blood Ring continua evoluindo muito, já começou muito acima da média e só tá na crescente ainda melhor. A primeira posição foi o West Rangers, que recebeu 54 pontos no seu total, continua muito bem. E aqui agora que ele entrou no novo arco, né, mais uma obra que tá ainda por enquanto apresentando algumas coisas, desenvolvendo algumas coisas, apresentando as suas peças, né, para o desenvolvimento do arco. Da história, alguns personagens foram acrescentados, outros do arco anterior continuaram aí em desenvolvimento, enfim. Vamos ver para onde essa história vai levar. Espero realmente que as coisas só melhorem, porque está mostrando potencial que pode sim levar para esse rumo. Mas enfim, vamos continuar acompanhando e esperar que West Rangers continue melhorando ainda mais. E mais uma vez, né, ficou aí na primeira posição. Realmente uma obra que conquistou bastante o público. Mas enfim, a próxima edição teremos o Noah como a capa da revista. E vamos acompanhar aí, porque mês que vem vou estar aqui de novo, mais uma vez comentando sobre como é que foi aí a toque dessa edição. Mas para você ver, primeiramente você tem que acompanhar o canal. Então, para você não perder nenhum vídeo, se inscreva, porque além da Mangakador, eu faço reviews de outra revista, a Action Riken, por exemplo, a revista brasileira, outras revistas do Japão, como a Shonen Jump, a Magazine, enfim. O que não falta aqui é a análise de mangás aí no canal. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso. A gente está se vê no próximo vídeo.